Vamos entrar agora nos pronomes possessivos. Os pronomes possessivos indicam, então, relação de posse. Mas cuidado que a gente tem não só pronomes possessivos, mas como adjetivos possessivos. E aí, às vezes, as pessoas confundem um com o outro. Eles, basicamente, os dois fazem referência à posse, mas eles têm algumas diferenças na estrutura. Por exemplo, se eu olhar para os adjetivos possessivos, vocês vão ver que eles são sempre acompanhados de um substantivo. Ou seja, eles não vão substituir esse substantivo, eles vão apenas modificar, como se fosse um adjetivo mesmo. Então, se eu pensar numa frase com um adjetivo, This is a blue pencil. Blue é um adjetivo que faz referência a uma propriedade do lápis, o lápis azul. Okay? É a mesma coisa se eu pensar no adjetivo possessivo. This is her pencil. Né? Veja que her está como se fosse modificando o pencil, né? É o lápis dela. Dela seria uma propriedade do lápis, certo? Então, eu não substituí o substantivo, eu apenas modifiquei. Se eu olhar para os pronomes possessivos, vocês vão ver que, então, o substantivo, ele é substituído. Né? Se alguém, por exemplo, na sala perde um lápis, alguém acha e pergunta, Whose pencil is this? De quem é esse lápis? E alguém vê que é, sei lá, de alguma menina e aponta para ela e diz, It's hers. É dela. Então, ele não precisou falar, é o lápis dela, é o lápis da menina, é o lápis da Ana. Ele só falou, é dela. Não tem um substantivo acompanhando. Okay? Então, essa é a diferença dos pronomes possessivos com os adjetivos possessivos. Os adjetivos apenas modificam e os pronomes substituem o substantivo. Tem algumas expressões que são muito comuns com os pronomes possessivos, que é o of, mine, of, hers, of, his. Como isso funciona? Se eu digo, she's a friend of mine, é como se eu dissesse, ela é minha amiga. Essa é a tradução para português, ela é minha amiga. Ah, mas eu poderia falar então, she is my friend. Só que falando she is my friend, eu tenho, vamos dizer, a impressão de que ela é minha única amiga. Se eu digo she's a friend of mine, eu dou a impressão então de que ela é uma das minhas amigas. Então o sentido fica um pouco melhor nesse caso usando essa estrutura. Outro exemplo é he is a relative of ours. Ele é um parente nosso. Se eu dissesse he is our relative, daria de novo a impressão de que ele é o nosso único parente, vamos dizer. Se eu digo he is a relative of ours, ele é um dos nossos parentes. Okay? Então, essa expressão of mine, of hers, of his é muito comum no inglês para dar essa ideia de um entre os outros. Alguns exemplos, né, de os adjetivos e os pronomes funcionando na mesma frase, a gente tem, por exemplo, This is your book and that is mine. This is your book. Repara que o your, então, é seguido do book, substantivo. Mas quando eu digo, né, aquele é meu, eu não preciso de novo falar livro, né? Senão ficaria muito repetitivo. Esse é o meu livro e aquele é seu livro. Não preciso ficar repetindo. Então, no primeiro momento eu uso o adjetivo e no segundo o pronome de fato, né? This is your book and that is mine. Outra frase. He uses his laptop and she uses hers. Então, no final eu não preciso retomar de novo laptop. E um último exemplo, we have our project and they have theirs. Né? Nós temos o nosso projeto e eles têm o deles. Né? Então, na mesma frase, o uso do possessivo adjetivo e do possessivo pronome. Ok? Essa mesma diferença entre adjetivo e pronome também acontece com os demonstrativos. Demonstrativos são aqueles pronomes que apontam ou indicam para algum objeto, alguma pessoa, alguma situação. Né? Que em inglês é o this, esse, essa, isso, e o that, aquele, aquela, aquilo. Mas se eu digo, this is my new car, repare que depois de this não tem um substantivo. Quer dizer que ele está substituindo esse substantivo. Então, ele é o pronome. Agora, se eu digo, these books are mine, repara que depois do pronome tem um substantivo. Então, na verdade, ele é um adjetivo modificando esse nome, esse substantivo. These and these são as formas singular e plural nesse caso.
Agora, se eu for para that, que é aquele, aquela, aquilo, eu vou ver, por exemplo, that jacket is expensive. Aquela jaqueta é cara. Então, repare que depois do pronome eu tenho o substantivo, quer dizer então que ele é um adjetivo, na verdade, modificando esse substantivo. Se eu olhar no exemplo abaixo, those are American students. Né? Aqueles são estudantes, alunos americanos. Repare que dessa vez eu não tenho substantivo depois do pronome, então esse é de fato um pronome substituindo então os alunos americanos. Outra expressão muito comum com os demonstrativos é não só usar o pronome ou adjetivo, mas usar ele junto com o one. Por exemplo, I like this shirt, but that one looks better. Eu gosto dessa camisa, mas aquela fica melhor. Aquela seria só o that, mas é muito comum usar o one junto para indicar o objeto e substituir, então, a camisa, no caso, né, do exemplo que eu estava falando. Certo? Indo para os pronomes reflexivos. Os pronomes reflexivos indicam ações que recaem sobre o próprio sujeito. Então, se eu digo, eu me cortei, então eu fiz uma ação e essa ação caiu sobre mim mesma. Então, essa ação recai sobre a própria pessoa e sujeito da frase. Então, em inglês, eu tenho frases como He cut himself with a knife. Ele se cortou com uma faca. Ou she killed herself. Ela se matou. Ações que recaem sobre o próprio sujeito. Reparem que se eu usei he, o pronome reflexivo é himself. Quando eu usei she, o pronome foi herself. Então, em inglês, cada pessoa do discurso tem o seu pronome reflexivo correspondente. Para I, eu tenho myself. Para you, yourself. He, himself. She, herself. It, itself. E os plurais têm uma alteração no final, ao invés de self, selves, para indicar o plural. You, yourselves. We, ourselves. They, themselves. Okay? Em português, os pronomes reflexivos são basicamente nos, por exemplo, nós nos vestimos, e o se, ele se cortou ou ele cortou-se. Mas em inglês, cada pessoa tem o seu próprio reflexivo. Além dessa função reflexiva de indicar uma ação que recai sobre o próprio sujeito, os pronomes reflexivos também podem ser usados para dar ênfase para o sujeito. Por exemplo, she made the dress herself. Ela fez o vestido herself, ela mesma, ela não precisou de ajuda. Também posso usar o reflexivo, se for acrescido de by, a partícula by, ele vai ser o sinônimo de sozinho. Então, se eu digo, my brothers live by themselves, os meus irmãos moram sozinhos, o by, acrescido do pronome reflexivo, indica, então, sem companhia, eles moram por eles mesmos, sozinhos. Cuidado com o pronome reflexivo recíproco em inglês, porque em português acaba sendo o mesmo, Se eu digo, nós nos cumprimentamos, eu cumprimentei você, você me cumprimentou, foi uma ação mútua. Mas o nos é o mesmo pronome do, por exemplo, nós nos vestimos, que é um pronome reflexivo, acaba sendo o mesmo. Mas em inglês, o pronome reflexivo é diferente do reflexivo recíproco. O recíproco vai ser o each other. Se eu digo, então, nós nos olhamos, we looked at each other. Não vai ser, então, o ourselves, we looked at ourselves. Não vai indicar só uma ação reflexiva, e, na verdade, é reflexiva recíproca. Então, eu uso each other. Tudo bem? E agora a gente vai falar um pouco sobre os pronomes relativos, que, na verdade, são um pouco diferentes do que a gente estava vendo, porque os pronomes relativos, eles vão unir duas orações. Então, unindo essas duas orações, ele forma um elo, e sempre ele vai remeter ao termo anterior, da oração anterior, que a gente chama de antecedente. Se referindo, então, a esse termo anterior, ele também substitui esse termo, evitando repetições. Por exemplo, se eu digo, the woman helped me, a mulher me ajudou. I thanked the woman, eu agradeci a mulher. A mulher, então, está sendo repetido em duas orações diferentes. Eu posso juntar essas duas orações e substituir uma dessas mulheres pelo pronome relativo. Então, ficaria, por exemplo, I thanked the woman that helped me. Eu agradeci a mulher que me ajudou. Então, eu juntei essas duas orações por meio do pronome relativo. O pronome relativo, no caso, é o that. Ele se refere a woman, a mulher, que era o elemento que estava sendo repetido.
Eu tenho vários tipos de pronomes relativos dependendo do antecedente a que ele se refere. Um deles é o who. O who sempre vai ter como antecedente uma pessoa e essa pessoa vai estar atuando como o sujeito daquela oração. Então, se eu digo, I met the doctor who helped my father. Né? Se eu separar essas duas orações, né, eu encontrei o médico que ajudou meu pai, eu encontrei o médico, I met the doctor, e o médico ajudou meu pai, the doctor helped my father. Então, na verdade, o who, ao substituir o médico, ele exerce a função de sujeito, né? Se vocês olharem no exemplo, eu teria a segunda frase, né? The doctor helped my father. The doctor é sujeito, então na hora que eu coloco o pronome para substituir the doctor, ele também vai exercer a função de sujeito. Eu tenho um outro pronome que também se refere à pessoa, que é o whom, mas o whom só vai se referir à pessoa se ele for objeto dentro da oração. Então, vamos ver o exemplo. The man whom I saw was Mr. Jones. Né? O homem que eu vi era o Mr. Jones, o Sr. Jones. Se eu separar essa sentença em duas orações, eu teria The man was Mr. Jones, o homem era o Sr. Jones, e eu vi o Sr. Jones, né? Eu vi esse homem. I saw Mr. Jones, eu vi o Mr. Jones. Se eu reparar na função, né, dessa pessoa, ele é o objeto. Quando eu passar, então, isso para a frase, ele vai ser substituído pelo whom. Eu também posso usar o who, tá? No caso do objeto, eu posso usar tanto o who quanto o whom. Mas no caso do sujeito que a gente acabou de ver, só pode ser o who e não o whom. Um outro detalhe aqui, se o pronome exerce a função de objeto, ele pode ser omitido da frase. Eu posso tirar e o sentido vai acabar sendo o mesmo. Eu posso dizer, então, the man I saw was Mr. Jones, sem nenhum dos pronomes que eu citei anteriormente, mas só se ele tiver a função de objeto. O sujeito nunca pode ser omitido. Outro pronome relativo é o which. O which se refere a coisas, objetos, animais, ideias, conceitos, ou seja, tudo aquilo que não é pessoa. Então, eu posso dizer, the book which is on the table is mine. O livro que está em cima da mesa é meu. Separando essa sentença em duas orações, eu tenho the book is mine, o livro é meu, e the book is on the table. Mas para não repetir the book, eu uso o which no lugar. The book which is mine. Which, então, se referindo ao book, ao livro. O último pronome relativo é o whose, que indica, na verdade, uma relação de posse. Ele não vai substituir, vamos dizer, nenhum termo da oração, ele vai só indicar quem é o dono e o que ele possui. Né? Então, se eu digo, I know the man whose bicycle was stolen. Eu conheço o homem cuja bicicleta foi roubada. Whose, em português, seria então o cujo, cujas. Né? Se eu separar essa sentença em duas orações, eu tenho I know the man, eu conheço o homem, his bicycle was stolen. A bicicleta dele foi roubada. Então, o dele indicava a relação de posse. Quando eu passar isso quando eu juntar essas duas orações, eu vou substituir o whose para indicar, então, que o homem possui aquela bicicleta. Algumas outras palavras também podem ser usadas como pronomes relativos para indicar, por exemplo, lugar, where, e tempo, datas, when. Eles não são, em essência, pronomes relativos, mas podem exercer essa função. Então, se eu disser, the building where he lives is very old, o prédio em que ele mora é muito antigo. Né? Where está, então, ligando essas duas orações e se refere ao prédio, por isso que ele funciona como pronome relativo. Né? Se eu separasse, eu teria, the building is very old, o prédio é muito antigo, e he lives there, he lives in the building, ele mora no prédio. Para não repetir prédio, eu posso usar o pronome where. Outro exemplo é o when, que sempre se refere a tempo, alguma data. I'll never forget the day when I met you. Eu nunca vou esquecer o dia quando eu te encontrei. Né? Então, separando, eu teria I'll never forget the day, eu nunca vou esquecer o dia, e I met you that day, eu te encontrei naquele dia. Então, para não falar dia a dia, repetir, eu uso o when, se referindo a essa data em específico. E para encerrar os pronomes relativos, a gente tem o that.
O that é um pronome neutro, que significa, ele pode ser usado em qualquer uma das situações que a gente acabou de citar, menos na de posse. A de posse vai ser sempre o whose. Então, se eu dei o exemplo, né, da mulher me ajudou, eu agradeci ela. Eu posso usar, ao invés de who, que como é mulher, né, eu usaria o who porque é pessoa, eu posso usar o that sem problema. I thank the woman that helped me. E o exemplo que eu dei, né, do livro, né, para o which, que se refere a coisas, poderia usar o that também sem problema. The book that is on the table is mine. Então, o that ele acaba sendo neutro porque ele pode substituir qualquer um dos pronomes relativos. Mas, muito cuidado, porque tem algumas situações em que o that não pode ser usado. Para isso, a gente vai ter que falar um pouco sobre defining, non-defining clauses. O que é isso? Em português é o que a gente chama de as frases restritivas e explicativas, as orações, né, adjetivas. As defining, as restritivas, são aquelas orações que restringem, especificam o antecedente. Então, se eu digo, the package that arrived this morning is on the desk, né, eu estou dizendo, o pacote que chegou essa manhã está em cima da mesa. Então, eu estou especificando que pacote é esse, é o pacote que chegou essa manhã. Agora, se eu digo, the desk in the corner, which is covered in books, is mine. Né? Então, a mesa que está ali no canto, coberta de livros, é minha. Esse que está coberta de livros não é uma frase, não é uma oração necessária. Se eu tirar, eu tenho uma oração que faz completo sentido. Por exemplo, né? A mesa no canto da sala é minha. Eu não preciso acrescentar a informação de que está coberta de livros. Eu acrescento só para dar mais detalhes. Mas ela não especifica, ela não restringe o meu antecedente. Então, nesse caso, ela é explicativa. O that, ele só pode ser usado em orações restritivas, ou seja, aquelas que não têm a vírgula, aquelas que são realmente necessárias para a frase. Nas orações explicativas, aquelas que vêm entre vírgulas, o that não pode ser usado. então, nunca vai ter um that depois da vírgula. Okay? Então, ele pode substituir qualquer um, contanto que esteja numa oração defining, numa oração restritiva.